Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje a lição de quarta-feira tem como título Um Vislumbre do Céu. Sabe, eu estava aqui, quando estudando essa lição, me veio à mente um período do ano 2004, quase que 20 anos atrás. Eu tive um pastor, irmãos, que chama, na verdade, Florisberto, e ele fazia uma série de estudos. Entre essas séries, ele fez um dos temas chamado A Visão do Trono. E aí ele destrinchou o capítulo 4. E eu achei interessante porque eu achei essa folha aqui, ó. Ele tinha o hábito, irmãos, de todas as vezes que fazia o estudo na igreja, e quando terminava, ele então dava uma cópia para que você tivesse uma cópia do estudo. Eu achava isso fantástico. Lamentavelmente, isso não acontece muito hoje em nossos dias. As pessoas, a tecnologia facilitou muita coisa, mas eu gosto do material para poder escrever, para poder sublinhar. E eu nunca me esqueço. Eu acho que do meu distrito foi o único pastor que se importava em, de fato, dar o material físico à pessoa. Não estou desfazendo dos demais, é claro, mas isso para mim era de muita importância. E quando eu estudei essa lição, eu quero me ater especificamente ao que ele fala aqui, e as fontes que ele citou me fez me interessar em pesquisar outras coisas e realmente confirma o que ele disse. E de forma especial, irmãos, é como eu coloquei aqui no título, quem são os 24 anciãos? É claro que o autor aqui, Mark Finley, ele deu pelo menos aqui duas opções. Ele chega a dizer assim, quem são os 24 anciãos? No Israel havia 24 divisões do sacerdócio levítico. Esses sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo declarou que nós somos sacerdócio real. Aí ele bota aqui uma possibilidade. Talvez esses 24 anciãos representam todos os redimidos que um dia se alegrarão em torno do trono de Deus. Ou talvez representem as pessoas ressuscitadas na ressurreição de Cristo e que ascenderam ao céu com ele, como está lá em Mateus 27, 52, e o que também é falado em Efésios 4, 7 e 8. Mas sabe, eu fico, com todo respeito à opinião do Mark Finley, é claro, uma opinião minha, como não tem um martelo batido quanto a isso, eu fico com a segunda opção. Para mim, esses 24 anciãos fizeram parte daquele grupo que foi com Cristo ressuscitado. Por quê? Há um texto do Apocalipse 5, verso 9, que diz assim, Apocalipse 5, verso 9, na NVT, nos diz da seguinte forma, e entoavam um cântico novo com estas palavras, tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste sacrificado com teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua e nação. Olha só, com o teu sangue compraste para Deus. Olha o que é que diz a Almeida Antiga. É a versão mais antiga de Almeida. No capítulo 5, verso 9, diz assim, porque foste morto e nos compraste para Deus com o teu sangue. Então aqui é diferente daquela tradução. Tanto essa versão, irmãos, a versão Almeida Antiga, quanto a Bíblia também Vulgata Portuguesa, diz a mesma coisa. Ali fala, nos compraste com o seu sangue. A versão portuguesa, ou a Vulgata Portuguesa, diz assim, e nos resgataste para Deus com o teu sangue. Compraste com o teu sangue, nos resgataste com o teu sangue. É colocado na primeira pessoa. Então ali está falando que eles, os 24 anciãos, foram comprados com o sangue de Cristo. Então se eles foram comprados com o sangue de Cristo, e a lição chega a descrever que a descrição que é dito como ele tem coroa, sinônimo de vitória, vestes brancas, sinônimo de pureza, coisa que não se tinha antes, dá um parecer de que provavelmente é bem certo, na minha concepção, claro, que esses sejam uma parte de um grupo que com Cristo foi ressuscitado. Porque de acordo com Mateus 27, 52, fala assim, muitos corpos de santos. Ali só se fala de 24. Agora, olha o que Ellen White fala sobre isso no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, aqui na página 786 da edição bem antiga, tá bom? Mas o capítulo é O Senhor Ressuscitou. Olha o que ela fala sobre isso. Muitos tinham ouvido falar do testemunho dos soldados quanto à ressurreição de Cristo.
E alguns dos mortos ressuscitados com Jesus apareceram a muitos, declarando que ele ressurgira. Foi levado aos sacerdotes a notícia de que pessoas que tinham visto esses ressuscitados, ouvindo o testemunho deles. Os sacerdotes e os principais estavam em contínuo terror por causa do testemunho deles. Agora, por mais que Satanás quisesse, por mais que soldados quisessem, por mais que os sacerdotes quisessem abafar a ressurreição de Cristo, esse grupo aqui deixou esse assunto esclarecido. Olha o que ela fala mais na página 787. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrilha-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar, Cristo eles trouxe juntamente com eles. Eram os que haviam colaborado com Deus, que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhos daquele que os ressuscitara dos mortos. Aqui nós entendemos que fala que foram um grupo de pessoas que morreram por essa causa, então foram mártires. Agora veja o que é que falam os primeiros escritos na página 184 sobre este assunto. Primeiros escritos, irmãos, página 184 diz assim: muitos dos justos mortos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ressurgira. Aqueles favorecidos, santos ressurgidos, saíram glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Assim, enquanto os chefes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu suscitar do túmulo um grupo, a fim de que testificasse que Jesus ressuscitara e que declarasse a sua glória. Então, assim, diante dessa situação, foram comprados com seu sangue. Eles agora participaram da ressurreição de Cristo para não mais morrer. Foram resgatados da terra. Eles tinham coroa como sinônimo de vitória. O Desde das Nações fala que eles eram mártires. Aqui fala que desde a criação foram obedientes a Deus. Então, Cristo, em sua ressurreição, resgatou com ele muitos corpos que estavam dormindo. E uma coisa que me chama a atenção, essas pessoas, irmãos, com certeza, para testificar sobre a ressurreição de Cristo, eles deveriam ser pessoas que eram conhecidas por eles, senão não dariam crédito à sua informação de que Cristo tinha sido ressuscitado. E aqui eu gosto muito do que o pastor colocou, o pastor Florisberto Gomes de Jesus. Ele colocou assim: por que essas pessoas seriam a possibilidade, né? Do que ele descreve, por que seriam eles? Ele diz assim: esses são seres criados, de acordo com Apocalipse 5, 13 e 14. Suas vestes brancas representam a justiça de Cristo dada aos santos, Apocalipse 19, verso 8. Suas coroas representam a vitória por meio de Cristo, 2 Timóteo 4, 8 e Tiago 1, 12. E o interessante, esse é o ponto crucial. A palavra grega em Apocalipse 4:4 para coroa é Stéphanos. E Stéphanos quer dizer coroa de vitória. A mesma coroa que Paulo descreve em 2 Timóteo 4:8, quando fala assim: já agora a coroa da justiça me está reservada, da qual o Senhor reto juiz me dará. Tanto capítulo 4, verso 8, quanto Tiago 1, verso 12. Então a expressão Stéphanos quer dizer coroa concedida pela vitória, ou coroa de vitória. E aqui fala, na parte final, o que eu já mencionei, né? Tanto na Bíblia, a versão Almeida Antiga, quanto na Vulgata Portuguesa, ambos descrevem que eles foram resgatados. Então, é provável que, assim como os anciãos daquela época tinham o poder de julgar, esses anciãos aqui também assumiram pela sua vida o poder de julgar. E eu entendo o seguinte: o próprio Paulo descreve: nem não sabeis vós que vós julgarão os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a este mundo. Até nós, quando chegarmos no céu e no período de 1000 anos, também assumiremos uma posição, entre aspas, de juízes para sentenciar os anjos e os perdidos, porque nós, pela nossa vida, fomos comprados por Cristo e através de nossa escolha voluntária pelo Espírito Santo, ao aceitar a sua decisão por nós, nós nos capacitamos para ser juízes dos anjos perdidos e dos caídos e dos seres humanos perdidos que não aceitaram a Cristo, porque por nossa experiência iremos julgá-los. Por isso, eu costumo dizer,
é necessário que cada um pese as suas decisões a cada dia, para que em Cristo sejamos achados sem falta. Eu vejo no vislumbre desse céu maravilhoso, esse descortinar de que o João viu, e nós, irmãos, quando chegarmos lá, iremos ver muita coisa descortinada. Por que fulano está? Por que ciclano não está? O que aconteceu com isso ou com aquilo? Deus então nos fará tornar conhecido tudo o que aconteceu aqui, enquanto muitos achavam que estavam vivendo sua vida de pecado em secreto. Deus então irá manifestar tudo o que está em oculto, e aquilo que está mais escondido será revelado. Então, esse vislumbre será para agora determinar a punição dos ímpios, e não mais para absolver ninguém. Que Deus, portanto, irmãos, nos confirme a fé a cada dia, para que eu e você façamos parte desse juízo de Deus, na qual Ele nos esclarecerá todas as coisas, e que em Cristo Jesus possamos ter a bênção de ver muitos, mas muitos lá conosco, também através do nosso testemunho, para que aqui possamos fazer valer a nossa vida com Cristo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos. Nos ajuda, Senhor, a podermos levar em consideração cada ato de nossa vida, pesando para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos a Tua paz, permanece conosco e nos livra, Senhor, do poder do mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia, um ótimo estudo e até amanhã, se Deus quiser.